Cara, você vai chegar no final desse vídeo e o ideal é que você tenha mais perguntas do que respostas, tá? Já tô dando essa explicação prévia. E segundo ponto que também é muito importante já falar de cara, esse vídeo não tem a pretensão de apontar dedo pra ninguém, de botar culpa em ninguém, não é essa a parada aqui não, tá? De quem é a... Não. A ideia aqui é justamente a gente tentar, e nesse vídeo, inclusive, eu vou ler os comentários todos, nem sempre eu consigo ler todos, né, mas nem se eu vou fazer questão de ler todos, sobre a gente tentar aqui trocar uma ideia e entender um pouco do que está acontecendo, ou às vezes não está acontecendo nada. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, faço aqui o canal Raiz Tricolor, o Jornada KTO 1902 e o canal 20 Podcast, são 3 canais sobre o Fluminense. Mas falando especificamente hoje aqui no Raiz Tricolor, acredito, e é o ponto de partida que eu acho que muita gente ficou sabendo, mas não é o ponto de partida que eu começo a discutir sobre isso. Foi o mosaico que aconteceu no último jogo. Eu botei aí na thumb, acho que não tem por que ficar botando a imagem aqui agora de novo. O mosaico que acabou dando errado no Fluminense e Colo-Colo pela Libertadores. Mas por que eu falei que eu já abordava isso um pouco antes? Porque na semana passada, mais precisamente ali na sexta-feira, acho que na segunda-feira também eu falei isso na live do Jornada KTO 1902, que eu tava achando estranho a quantidade de público. O Fluminense tinha divulgado uma parcial de 30 mil ingressos vendidos, depois não tinha atualizado, na segunda-feira divulgou, acho que 40, e na terça divulgou 43, mas o ritmo tava, na minha análise, estava muito baixo. E eu achava, cara, pouca gente, cara, a gente foi campeão da Libertadores. O último jogo que a gente jogou da Libertadores no Maracanã foi um título contra o Boca. Depois eu até fui olhando lá no passado e tal, no ano passado, ver que a estreia, por exemplo, do ano passado da Libertadores do próprio Fluminense também não foi uma estreia esgotando ingresso contra o The Strongest. Tu vê que a estreia do Flamengo, que era o atual campeão, né, da Libertadores, no Maracanã, foi na segunda rodada também, deu também um público de 43, 44 mil pessoas. Então assim, o público não era tão absurdo. Mas aí fiquei, essa é a primeira reflexão que eu faço, que é, por que então que eu achei esse público absurdo? E eu acho que tem a ver com expectativa. No ano passado eu achei ótimos os públicos da primeira fase, The Strongest, River Plate, Sporting Cristal, vindo também de uma procura muito alta nas finais do Campeonato Carioca, de uma média de público boa na primeira parte do Campeonato Brasileiro. E isso foi algo meio que novo ali pra gente. A gente vinha de uma sequência de públicos bons, né, mas às vezes não esgotando os ingressos e tal, mas de públicos bons, uma média de 40 mil, 30 e tantos mil, principalmente no segundo semestre de 2022. E aí quando a gente chega para 2023 e dá esse boom, o sócio-torcedor explode, reclamação, meu Deus, eu pago sócio, não tem ingresso, enfim, tudo aquilo acontecendo. Isso criou ao longo do ano de 2023 uma expectativa nossa. E que no ano de 2024, e a primeira dúvida que eu tenho, me parece um pouco que a torcida e o time, acho que nisso estão juntos, né, principalmente no início do ano, cumpriram seu objetivo. E isso acho que pro time é um pouco mais normal, pra torcida não. Na segunda-feira, no giro do Jornada, o Cauã falou uma frase que obviamente isso já foi repetido várias vezes, mas que na segunda-feira especificamente me chamou a atenção. Quando ele falou assim, não, a gente tem que ir, porque o fulano é nossa primeira Libertadores. E aí eu fiquei pensando na hora assim que ele tava, cara, nossa primeira Libertadores. A gente costuma falar, e eu tinha esse hábito também, não sei se você aí também tinha, o hábito de falar a nossa Libertadores. Quando ganhamos a nossa Libertadores. Foi o Fernando Diniz que deu a nossa Libertadores. E cara, óbvio, ninguém fala isso conscientemente, mas assim, isso não pode entrar nem no nosso inconsciente. Não é a nossa Libertadores. Eu quero ganhar de novo, eu quero ser bicampeão, quero ser tricampeão, tetra, quero ser o maior campeão da Libertadores. Quero que seja a primeira. E isso ali, essa frase ali, me fez refletir um pouquinho sobre isso. A gente, de certa maneira, sabe quando você
Talvez quem trabalha CLT padrão, 8 horas por dia, não sei se vai reconhecer tanto esse padrão assim em relação ao trabalho. Mas todo mundo já viu isso assim, fez uma faxina na casa, ou então trabalha por plantão, emendou 2, 3 plantões seguidos, não tira férias há um tempão, e aí quando você tá naquele carga máxima de trabalho, você vai e pum, tira férias, e aí você relaxa e esquece do trabalho por um tempo e tal. Dá a impressão de que aconteceu isso. O público do Fluminense, a gente, a torcida, não voltou para 2024 ainda. Eu tive uma discussão com o Fio lá em Lima, quando a gente estava discutindo quantas pessoas iriam para Lima ver o jogo. Eu falei, cara, eu tenho a impressão de que essa Libertadores a gente tá um pouco. A gente não tá no mesmo ritmo de 2023. Acho que a galera não tá na instiga ali pra poder vir pra essa Libertadores igual tava no ano passado. E ele até discordou inicialmente, mas quando a gente vem pra esse jogo, a procura por ingressos, um público de 40 mil pagantes, até o próprio tipo que tá se fazendo também na arquibancada, eu acho que nesse ponto eu até tava certo, de que o ano tá diferente. E é esse o ponto que eu queria colocar aqui também para ouvir vocês. Tá diferente? Porque assim, eu sei que muita parte do meu público talvez nunca tenha ido no Maracanã ou vai com pouca recorrência, seja porque mora longe, seja porque não tem grana. Eu sempre falo aqui, eu nunca condeno alguém que não vai pro Maracanã, porque eu sou uma pessoa que fui muito pouco até a minha juventude por conta de grana e de morar longe, né? Eu não tinha quem me levasse e depois, quando eu tinha como ir sozinho, eu não tinha grana para poder ir para o Maracanã. Então eu entendo perfeitamente essas situações. Mas eu queria muito entender o que aconteceu com a galera que ia no ano passado. Eu não consigo acreditar que 30 mil pessoas fizeram tanta dívida com ingresso e sócio no ano passado que estão pagando essa dívida esse ano e não tem dinheiro para ir. Que seria o motivo justo. Eu não acredito que 30, 40 mil pessoas moravam na cidade do Rio de Janeiro e se mudaram para Teresópolis, para Itaocara, para Cariacica e agora não conseguem vir Maracanã com recorrência. Ou seja, tem uma galera que ia e parou de ir. Até eu vi muita gente falando, são os tricolores de 2023, são os flamenguistas de 2019. Mas se você pega a média de público do Flamengo em 2020, num período que não tinha pandemia, a média de público deles estava alta ainda. Então os flamenguistas de 2019 continuaram indo. E os tricolores ainda não foram. Pode ser que seja também uma situação sei lá, de só estar no início da temporada, né? Os clássicos que a gente botou um público bem ruim, assim, no Campeonato Carioca, os jogos mesmo do Campeonato Carioca nosso, tirando os que foram em estádios minúsculos, né? Em Volta Redonda não deu um bom público, né? Em Moça Bonita a gente esgotou, em Bacaxá 2 vezes, tirando esses jogos ali que são para 2, 3 mil pessoas na Ilha do Governador, os nossos públicos não foram bons, assim, no Maracanã, né? Foram públicos de 18 mil, 19 mil, públicos bem abaixo do que a gente esperava. Pode ser que só a galera vai pegar no tranco a partir de agora. Mas eu confesso que eu não vi movimentação nenhuma ainda de ingressos pro jogo contra o Red Bull no sábado. Tudo bem, é sábado, 9 da noite. Mas assim, eu lembro de ouvir muita desculpa sobre horário, sobre dificuldades em 2018, 19, quando eu já tinha canal aqui. Em 2023 eu não ouvi essas desculpas. Eu ouvi a reclamação de que o site do sócio travou. Então eu queria entender, cara, também assim, tá? Primeira pergunta é, o que está acontecendo com a gente, como torcida? A 2023 é uma exceção e a gente está vivendo o normal agora, enfim. Segunda pergunta é, até poderia inverter a ordem, né? Mas tá realmente acontecendo alguma coisa com a gente? Ou é só um cenário normal de alguma coisa no dia 11 de abril? A arquibancada tá mais crítica? Estão vaiando demais, estão criticando demais? Ou o sarrafo do time subiu e a cobrança da torcida vai subir junto? Tá aberto o espaço aqui embaixo no chat para esse debate. Eu acho que precisa ver. Eu não sei se vai ter gente aqui de repente no comentário, e acho que se tiver, não vai estar chegando nesse momento aqui, que de repente tá, porque eu vou botar a foto na thumb, né? Que vai estar, ai, nossa, não é para divulgar, porque a torcida do Flamengo, do Vasco, e cara, eu não sou jornalista que cobre o Vasco. Eu não torço pro Flamengo. Eu não tenho relação com o Botafogo. A gente tá aqui para falar de Fluminense, e a gente vem para cá discutir coisas boas, médias boas, e a gente vem pra cá discutir coisas ruins também. A gente tem que debater sobre a gente tem que... Quando a gente que, de repente, também tá passando por alguma situação.
E assim, pra fechar em 2018, vou deixar aqui no card, vocês vão ver, cara, é muito diferente, muito, muito diferente. Eu gravei um vídeo em 2018 num quadro que eu chamava de Papo de Terça, que era um vídeo pra gravar coisas assim. Falando por que a torcida. Perguntando por que a torcida do Fluminense não ia pro estádio. E eu elenquei uma série de coisas lá na época. Vale ver. É uma visão do Gabriel e do Fluminense de 2018. Mas enfim, tá aberto espaço aqui pra gente trocar essa ideia e conversar e tentar entender isso nessa quinta-feira. E compre ingresso. Vá pro jogo contra o Red Bull. Não prometo que vai ser legal, mas eu sempre falo isso. O jogo mais chato do estádio é melhor do que o jogo mais legal de casa. Você não tem a dúvida disso. Assim, e você tá falando de alguém que passou uma boa parte da vida vendo o jogo na televisão, ou ouvindo no rádio, ou dando o seu jeito para poder acompanhar, porque não queria, porque queria estar no Maracanã e não conseguia, não podia. E de alguém que hoje em dia tem a oportunidade de estar em 95% dos jogos do Fluminense dentro e fora de casa. Então, se tiver oportunidade, vá. Se não tiver, beleza, também, não tem problema necessariamente. Mas vamos debater esse assunto aqui embaixo no chat. Até a próxima. Valeu.